Snyder Cut vem aí, o trailer do último domingo nos mostrou bastante coisa. A ideia desse vídeo é analisar o trailer cena a cena, quadro a quadro, pra gente entender melhor o que vai ter de diferente nesse filme do Snyder do filme que a gente teve lá em 2018 com o Joss Whedon. Olá, mestres, eu sou o Danilo, esse é o Boteco Nerd e hoje é o dia da gente fazer uma análise mais detalhada do último trailer do Snyder Cut. O que eu quero fazer nesse vídeo é, na verdade, uma comparação entre esse trailer, o que esse trailer nos conta, com o filme do Joss Whedon, pra gente entender o que realmente vai ter de diferente na versão do Zack Snyder. E principalmente pensar se a versão do Zack Snyder tem tanto potencial assim pra melhorar o que aconteceu lá em 2018. Eu acredito que sim, mas eu quero conversar com vocês e já deixa aqui no comentário o que você acha. Você acha que a versão do Zack Snyder vai ser muito melhor do que a versão do Joss Whedon? Comenta aqui e a gente já vai começar com essa análise mais aprofundada do trailer. Antes de começar, se você não é inscrito aqui no canal, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve e ativa o sininho de notificações. É muito importante você fazer isso porque ajuda a gente a continuar criando conteúdo. Então, se você gosta do nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve e deixa o like porque ajuda bastante a gente. O trailer começa com o impacto e com a morte do Superman. Na verdade, ali a gente vê o sino sendo tocado, aquilo que o Lex Luthor fala lá em Batman vs Superman e fala aqui também na narração desse momento. A gente percebe que, na verdade, o Superman está soltando um grito, está soltando um poder, entre aspas, né, que vai impactar todos os universos e acendendo ali a chama lá para o Darkseid. Na verdade, as caixas maternas, ela tem uma conexão com isso, porque nos quadrinhos, pelo menos, elas têm muita conexão com os sentimentos. Então esse sentimento de dor, de perca e de morte que o Superman está sentindo naquele momento com o seu poder, provavelmente vai ativar as caixas maternas, mostrando para o Darkseid e para o Lobo da Steppe que a Terra está agora desprotegida. Essa cena segue com a narração do Lex Luthor dizendo que o Deus morreu, né? O Superman morreu. E cara, é isso que vai trazer, né? Não sei se vocês lembram, mas tem um momento nos trailers antigos onde o Lobo da Steppe fala que a Terra não tem mais Lanterna Verde, não tem Kryptoniano, ela está desprotegida. Esse sinal eu acredito que vai ser aceso para o Darkseid e ele vai mandar o Lobo da Steppe para conferir se realmente a Terra está desprotegida. Nesse momento dessa narração a gente também tem a cena onde um dos monumentos ali de Themyscira está sendo destruído. Eu acredito que essa cena é logo depois da invasão do Lobo da Steppe e aquele lugar é o local onde as Amazonas guardavam a caixa materna, né? Ali que elas guardavam a caixa materna e o Lobo da Steppe vai de alguma forma destruir esse local. A gente tem a Hipólita ali olhando para o mar, né, e vendo o seu monumento sendo destruído. Essa é uma das principais diferenças que eu já vejo no filme do Snyder para o filme do Whedon. Por quê? No filme do Whedon, a única menção e a única referência que a gente tem do sofrimento que a humanidade está tendo por ter perdido o Superman é aquela cena inicial ali, não inicial, mas aquela cena de abertura onde está tocando Everybody Knows, que é uma música maravilhosa. Aquela cena eu gosto muito, é muito bonita e a gente vai vendo o desespero da humanidade sem o Superman. É basicamente isso. Eu acho que o Snyder vai se aprofundar um pouco mais nisso, mostrando um pouco mais do impacto que o Superman vai fazer tendo morrido. Até essa conversa do Lex Luthor pode ser ele falando isso para alguém, alguma conversa dele aprofundando mesmo essa perca do Superman para a Terra. Logo depois dessa sequência a gente é levado ao sonho do Bruce Wayne. E sim, é um sonho, galera. Eu sei que muita gente comentou no meu vídeo de análise que não é um sonho, que na verdade é um futuro. Tá, a gente sabe que é um futuro alternativo, mas que não existe mais. A volta do Flash fez esse sonho não existir mais e aqui a gente tem o Bruce se aprofundando mais nesse sonho e conhecendo mais sobre esse futuro que ele vai tentar impedir e vai conseguir. Ou seja, para o Bruce é um sonho, é uma premonição, inclusive é o que ele fala. Na verdade, essa é uma das grandes diferenças do filme do Snyder para o filme do Whedon. Por quê? Lá em Liga da Justiça, a gente já tem o Batman sabendo basicamente o que acontece. Ele já está caçando um parademônio e ele sabe que para chegar a esse parademônio ele precisa ser atraído por medo. Então o Batman já conhece muito dos parademônios. E é exatamente nesse sonho que eu acho que o Batman vai ter todas essas informações que ele vai usar para enfrentar tanto o Lobo da Steppe quanto os parademônios lá na frente.
Esse sonho vai aprofundar tudo isso de uma forma muito mais complexa e de uma forma que o Batman vai conhecer mais sobre os seus inimigos. Nessa sequência a gente também vê a Diana Prince, a gente também vê a Mulher Maravilha lá na Grécia. Ela acabou de ver a flecha que as Amazonas enviaram e ela acaba vendo nas paredes ali algumas informações sobre o Darkseid. Na verdade eu acho que é ali que a Diana descobre o que aconteceu nessa batalha antiga. Ela já poderia ter escutado falar alguma coisa, mas é ali que ela realmente entende o que aconteceu para contar para o Bruce lá na frente. Tá vendo como o filme de 2018 é muito corrido? Tudo acontece muito rápido, tudo vai acontecendo sem muita explicação. O filme deduz que a gente já sabe. O Snyder vai aprofundar tudo isso, vai entrar mais nessas questões pra gente entender melhor o que tá acontecendo. Logo depois nós vemos a primeira cena do Darkseid. Na verdade ele tá em um local que não dá pra saber muito bem se é Apokolips ou se é a própria Terra. Porque se você olhar ao redor, tem um corredor com vários parademônios, né, ali, e os dois arautos dele ao lado. Não dá muito pra saber se é a Terra ou se é o planeta do Darkseid, porque quando você olha lá no fundo, você vê alguns prédios, algumas coisas ali. Então essa cena pode sim ser o futuro pós-apocalíptico do Darkseid, onde ele controlou a Terra e ele fez dali, onde ele tá, meio que um templo pra ele viver, pra ele dominar o planeta. Pode ser que naquele momento levem o Batman até ele, enfim, várias coisas podem acontecer. Mas eu não consigo definir se é a Terra ou se é o planeta natal do Darkseid. E aqui vale um adendo. Eu acho que a gente está aumentando muito a expectativa com relação ao Darkseid. Eu acredito que o Darkseid vai ter no máximo 4 aparições nesse filme. Uma vai ser no momento em que ele vai dizer pro Lobo da Steppe o que o Lobo da Steppe precisa fazer. A outra, óbvio, vai ser no sonho do Bruce. Depois, nessa sequência de cenas onde a gente vai conhecer como foi a batalha lá do passado da aliança entre homens e deuses contra o Darkseid, e possivelmente algum outro momento dele com o Lobo da Steppe também. Mas nada além disso. Eu não acredito que a gente vai ter muito do Darkseid. Não acredito que o Darkseid vai estar inserido na história estando aqui na Terra, a não ser no sonho do Bruce. Eu abaixaria minhas expectativas pelo Darkseid e entenderia que na verdade ele vai fazer parte da história, mas estando distante, não estando diretamente lutando com a Liga da Justiça. E em seguida nós vemos aquela cena do Lobo da Steppe de joelhos dizendo, teoricamente, que aquele mundo cairá, que eu acho que não são as mesmas cenas, mas ele tá ali de joelhos. Na verdade, parece que ele está de frente a um holograma, e eu não acredito que seja o Darkseid. Parece que ele está de frente ao Desaad, que é um dos arautos ali do Darkseid. Parece que ele está passando alguma mensagem para o Desaad levar até o Darkseid. Então eu não vejo isso como algo referente ao Darkseid. Ali pra mim não parece ser ele. Então é uma cena a menos que o Darkseid poderia aparecer. Pra mim, ele tá ali reportando como tá as coisas, enfim, algo do tipo. Completando essa sequência de cenas aqui, pra mim, nós temos o primeiro ato do filme, que vai ser focado em mostrar os efeitos da morte do Superman, o sonho do Batman e como ele descobriu tudo sobre os parademônios e ele decidindo ir buscar ali a ajuda da Liga, juntar a Liga da Justiça. Então a gente pode ter até já nesse primeiro ato a chegada do Lobo da Steppe até as Amazonas, essa luta e eles decidindo juntar a Liga da Justiça. Eu acho que esse vai ser o primeiro ato, que já é muito diferente do que foi o filme do Joss Whedon, porque aqui a gente tem personagens muito mais aprofundados, uma história muito melhor, distribuída de uma forma muito melhor e explicada de uma forma muito melhor, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai para uma cena onde tem diversos flashes das batalhas, né? Flashes dos personagens e cenas. Pra mim, isso aqui também destaca uma das coisas que o Snyder Cut, sem dúvida, vai ser melhor que o Joss Whedon, que é nas batalhas. O Snyder é muito bom de luta e eu acho que essas lutas do filme da Liga da Justiça vão ser mais viscerais do que foram lá no filme de 2018. Então a gente chega no Alfred e o Alfred está numa conversa com o Bruce. Pode ser com o Bruce, provavelmente sim. Ele tá perguntando se ele acha que realmente a equipe dele dá conta, né? Ele até diz que se você não pode com o touro, não balance a capa vermelha pra ele. E é exatamente essa conversa do Alfred, que é um cara muito desmotivador, aliás, né? Lá em Batman vs Superman ele também fala, não vai enfrentar o Superman não, foge de lá. Aqui, mais uma vez, ele tá fazendo esse papel. Ele é meio que o cara que traz o Bruce pro centro, coloca o Bruce ali numa visão. Eu arriscaria dizer que nesse momento ele está falando pro Bruce, cara, sem o Superman não rola, vocês não vão vencer sem o Superman. E é o que pode colocar na cabeça do Bruce a ideia de ressuscitar o Homem de Aço. Mais uma sequência de lutas aparece no trailer e a gente precisa perceber algo interessante nessa sequência de lutas.
Elas são diferentes do filme original, mas quando você analisa, elas estão se passando nos mesmos locais que se passaram lutas do filme original. Ou seja, não adianta a gente achar que a história desse filme do Snyder Cut vai ser diferente. Cara, a história vai ser a mesma. A gente vai ter o Lobo da Steppe vindo pegar as caixas maternas, conseguindo uni-las, eles ressuscitando o Superman e depois a batalha final. Inclusive nós vemos as cenas ali naquela batalha que acontece embaixo do porto de Gotham, é muito parecido com o que foi no filme. A gente precisa entender que o fio condutor da história é o Lobo da Steppe roubando as caixas maternas, pegando as caixas maternas e começando a terraformar ali, a iniciar o seu plano. E é isso que a Liga da Justiça vai ter que parar. Baixem as expectativas de achar que nós teremos um filme completamente diferente do que a gente teve em 2018. Ele não é diferente na história. Ele é diferente na pegada, ele é diferente no ritmo, ele é diferente em como a Liga da Justiça vai ser representada, que vai ser muito mais parecida com o universo que o Snyder construiu até ali, e que é um universo que eu gosto bastante, só por isso vai valer a pena assistir o filme. Logo depois nós vemos a Lois ali no meio da rua, ela olha para o lado, olha para trás, né, e vê algo que está chegando perto dela. Pra mim, essa é a cena do retorno do Superman. Pra mim, ele vai ser ressuscitado e ele vai procurar a Lois de alguma forma. Não dizendo que a Lois é uma arma secreta. Grande piada de Oswaldo. Cara, aquele filme me dá nos nervos às vezes, sabe? É umas coisas muito idiotas que acontecem. Inclusive, eu apostaria que o Zack Snyder não vai colocar o Superman pra brigar com a Liga da Justiça. Se isso acontecer, vai ser muito rápido, vai ser cena simples, sem aquelas piadas idiotas, como eu já falei. E aí ele vai atrás da Lois. E pra mim, sim, aquele momento é o momento que ela se vira e vê o Clark. O Clark conversa com ela e leva ela lá pra casa dele pra um momento de reflexão e entender tudo o que tinha acontecido de um cara que morreu e que voltou dos mortos. Então o Superman decide voltar e lutar, e pra isso ele encontra o Alfred em mais uma cena que a gente... Não sei se vocês lembram, mas teve um trailer, um dos primeiros da Liga da Justiça, que ficou um questionamento se era o Lanterna Verde, se era o Superman. Quem que estava chegando pra conversar com o Alfred? Era o Superman, era o Homem de Aço que chega ali pra essa conversa, onde eu acredito que o Alfred vai dizer pra ele onde eles estão, o que tá acontecendo, e o Superman vai pra lá lutar junto com a Liga da Justiça. A gente tem também uma cena do Flash salvando a Iris West, né? Que é muito legal porque parece que também vai se aprofundar mais no personagem do Flash. E eu acredito que o Snyder não vai tratar ele como um idiota que não sabe nem aonde fica o Pacífico. Parece que o Joss Whedon não faz ideia dos personagens que ele tava tratando, cara. E a gente segue pra mais cenas de luta. A gente tem o tanque do Batman, que eu achei sensacional, muito parecido com o tanque que ele usa lá em Batman Cavaleiro das Trevas, no quadrinho. Então a gente tem mais uma sequência dessas cenas que, mais uma vez, se mostra ser muito visceral. A gente tem ali o Aquaman, uma cena fantástica da Mulher Maravilha e o Superman chegando na batalha para lutar contra o Lobo da Steppe. Um adendo que eu queria fazer aqui. Muita gente fala que o Superman do Snyder não transmite esperança, que não é essa a ideia dele. Entendam que o Superman tem uma jornada no universo do Snyder. Na lógica, não faria sentido um alienígena super poderoso decidir hoje e agora que ele vai ser o salvador da Terra. Não existe isso, cara. Isso não tem plausibilidade, isso não existiria. E o Snyder cria toda uma jornada que aqui nesse filme vai ter o Homem de Aço sendo a esperança da Terra, a última e única esperança para salvar a Terra, que é o que ele quis. Ele construiu esse universo, uma forma de nascimento, morte e ressurreição do Superman, uma jornada messiânica que eu admiro, gosto muito e acho o Superman do Henry Cavill muito bom, e eu quero muito ver ele nesse filme como o cara que volta dos mortos, tenta se recuperar, tenta entender o que está acontecendo e vai virar esse salvador. E tomara que o traje preto seja algo pensado talvez até pelo próprio Bruce. Imagina se o Bruce pensar que o traje preto iria trazer para ele uma recuperação mais rápida, ele iria recuperar os seus poderes mais rápido, como é nos quadrinhos. Seria muito foda, e o Batman seria um cara que poderia pensar nisso de qualquer forma, mas vamos entender melhor da onde vai surgir esse traje preto do Superman. E por fim temos o Coringa de Jared Leto, numa cena que eu gostei bastante da cena dele. Eu acho que é uma cena que condiz com aquele universo. Pra mim ali, ele tá questionando o próprio Batman. Batman, a gente vive numa sociedade onde as pessoas não lembram mais o que é honra. Você é a prova disso, olha o que você está fazendo. E eu acho que é isso que o Coringa faz naquele momento, questionar o Batman sobre o que está acontecendo e sobre as atitudes dele. Eu acho que o Jared Leto merecia sim uma segunda chance, apesar de não achar que precisava do Coringa nesse
filme. Eu não acho que precisa, mas eu vou gostar de ver ele talvez se redimindo, talvez um Coringa diferente daquele Coringa ridículo do Esquadrão Suicida, e que possa mostrar que sim, ele poderia ter feito um personagem muito foda se não decidissem que ele tinha que ser um gangster dono de boate, tá ligado? Ele poderia sim ser muito legal, e eu acho que o Snyder vai conseguir fazer isso com um Coringa mais sombrio, um Coringa que chegou a esse futuro e sabe-se lá como ele ainda está vivo e o que ele vai fazer pra ajudar o Bruce, talvez, ou ser esse ponto que vai mostrar o que o Bruce está errado. O Coringa, na verdade, é um espelho pro Bruce, sempre foi isso. Existe o que o Bruce é e existe o que o Bruce poderia ser, e o Coringa representa isso, o que o Bruce poderia se transformar e que ele luta pra não se transformar nisso. Pra mim, esse Coringa do Jared Leto vai ser esse filtro e essa régua que o Bruce vai precisar medir quem ele realmente é. We live in a society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman? Então é isso, pessoal, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham sobre o trailer, quais são as suas teorias e opiniões, se vocês concordam ou discordam de mim, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, eu respondo todos os comentários e vai ser muito legal conversar com vocês sobre tudo isso. Minha opinião, o filme vai ser muito sensacional porque ele vai mostrar a Liga da Justiça que a gente esperava ver, e quando eu digo a gente que já gostava do universo do Snyder. Você que não gostava do universo do Snyder, esse filme não é pra você, tá ligado? Esse filme é uma vitória dos fãs, eu me incluo neles porque eu gostava muito e eu quero muito ver o que vai acontecer nesse filme da Liga da Justiça. Se você chegou até aqui, muito obrigado, e mais uma vez eu te peço, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, não custa nada pra você e ajuda muito a gente. Um abraço pra todos e até o próximo vídeo.